Nosso alvo é um fenômeno jurídico fascinante e, convenhamos, muitas vezes mal compreendido: a emancipação. A ideia aqui é desvendar como o ordenamento jurídico lida com essa transição da juventude para a vida adulta. E a gente vai trazer a teoria da lei direto para a realidade, usando exemplos super práticos. Para começar, é de surpreender pensar que alguém com 16 ou 17 anos possa ter uma liberdade civil quase idêntica à de alguém com 40. Pois é, a gente costuma achar que quem tem menos de 18 está totalmente amarrado, totalmente impedido de tomar grandes decisões na vida, mas a verdade é que no mundo jurídico existem atalhos reais. Jovens assinando contratos milionários, abrindo empresas ou até mesmo casando. Como isso funciona na lei? É o que vamos descobrir agora. Então, bora mergulhar no nosso roteiro estruturado para essa análise. A gente vai passar por 6 pontos rápidos: o conceito, as modalidades voluntária e judicial, a emancipação legal, os limites, a responsabilidade dos pais e, para fechar, uma revisão para fixar tudo. Ponto 1 do nosso mapa. Afinal, o que é a emancipação? Vamos direto para a base da teoria. A fundação de todo esse assunto está na diferença entre duas coisas: capacidade de direito e capacidade de fato. Parece complicado, mas não é. A capacidade de direito é algo que todo mundo tem desde que nasce com vida. É a aptidão básica para ter direitos, como o direito à vida, a receber uma herança, à saúde. Mas a capacidade de fato é outra história. Ela é a habilidade de exercer esses direitos pessoalmente sem ajuda. E é aí que bate na barreira da idade. Um bebê tem o direito de herdar uma fortuna, certo? Mas ele não tem a capacidade de ir lá no banco sozinho abrir uma conta. Quem é menor de idade tem essa capacidade de fato restrita. Isso ilustra de forma brilhante a regra de ouro do nosso sistema. O artigo 5º do Código Civil é super direto. A linha de chegada da menoridade são os 18 anos completos. A partir desse aniversário, a pessoa está plenamente habilitada para todos os atos da vida civil, sozinha. Essa é a regra geral. Mas a lei criou uma válvula de escape genial para situações que fogem à regra. E o ponto crucial é este aqui. A emancipação é basicamente antecipar essa capacidade civil plena. É pegar aquele status jurídico mágico dos 18 anos e trazer para o presente para quem tem 16 ou 17. O detalhe que não dá para esquecer é que o jovem continua sendo biologicamente um menor de idade. O tempo não acelera. Mas, aos olhos do Código Civil, rola uma espécie de atualização de sistema. E essa pessoa passa a poder assinar, comprar, vender e tocar a vida de forma totalmente independente. Certo, agora a gente muda um pouco o ritmo e entra na seção 2, os tipos de emancipação, começando pela voluntária e a judicial. O ordenamento jurídico brasileiro prevê exatamente 3 portas de entrada para a emancipação: a voluntária, a judicial e a legal. A gente vai explorar cada uma delas agora e vamos usar cenários reais para mostrar como isso se aplica no dia a dia. A primeira porta é a emancipação voluntária. O nome já diz tudo, é uma concessão. Ela é dada pelos pais, em comum acordo, feita direto num cartório. Não precisa envolver juiz nem nada. Imagina um jovem brilhante de 17 anos que acabou de criar uma startup de tecnologia e está faturando muito. Para ele poder assinar contratos grandes e abrir contas da empresa sem precisar dos pais assinando junto toda santa vez, os pais vão lá no cartório e o emancipam. É rápido, é irrevogável e ele assume o manche da própria vida civil. Mas e se os pais não estão presentes ou se tem alguma briga sobre essa decisão? Aí a gente vai para a emancipação judicial. O juiz tem que entrar em cena. Pensa num órfão de 17 anos que recebe uma herança milionária e tem um tutor cuidando de tudo. Esse tutor não pode simplesmente ir no cartório e emancipar o jovem. Ele tem que pedir para o juiz. O juiz vai analisar se o jovem tem maturidade e, se achar que é o melhor cenário, ele bate o martelo e concede a emancipação por sentença. Avançando aqui para a seção 3, a emancipação legal. Aqui a coisa acontece de forma automática, por força da própria lei. Vamos em frente e ver como isso se constrói na prática. A emancipação legal não depende de pais nem de juiz. Ela dispara a partir de eventos específicos. A lei entende que, se o jovem deu certos passos, ele já provou que tem maturidade. Casou no papel aos 17, está emancipado. E se divorciar no mês seguinte, não volta atrás. Passou num concurso público efetivo, emancipado. É um prodígio e formou na faculdade cedo, emancipação automática também. Mas é o quarto gatilho que domina as curiosidades hoje em dia, que é a famosa regra da economia própria. A lei diz o seguinte: se alguém com 16 anos completos tem um negócio ou um emprego que garante o sustento total, rola a emancipação. O melhor exemplo hoje é o influenciador digital de 16 anos. Tem contrato de publicidade, ganha super bem, paga as próprias contas e não depende de um centavo de ninguém.
Essa independência financeira real aciona a emancipação legal e ele fica livre para administrar o próprio império. Mas calma lá. Chegamos na seção 4, os limites. É hora de colocar os pés no chão e quebrar qualquer ilusão de que isso é um passe livre absoluto. Alerta vermelho gigantesco aqui. A emancipação não muda a maioridade penal. De jeito nenhum. Se o jovem emancipado de 17 anos comete um crime, ele não vai para uma prisão de adultos. Ele continua sendo considerado o menor infrator e vai responder seguindo as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A emancipação não apaga a idade biológica para o Estado na hora de aplicar punições. Para deixar isso de forma bem cristalina, a gente separa as coisas. Tá liberado assinar contrato, abrir negócio, cuidar do próprio dinheiro, toda essa parte de patrimônio tá liberada? O que não tá permitido de jeito nenhum. Ser julgado como adulto na esfera criminal e, claro, consumir bebida alcoólica. A proteção à saúde e as leis penais continuam tratando essa pessoa como menor. Ter essa separação clara em mente é fundamental. E isso nos leva para a seção 5. Tem uma reviravolta muito fascinante sobre a responsabilidade dos pais quando eles resolvem emancipar os filhos. O Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento super prático sobre isso. Imagina a cena. Os pais vão lá, assinam a emancipação voluntária para o filho de 17 anos. Esse filho pega um carro, causa um acidente de trânsito daqueles, um estrago enorme, e não tem um tostão para pagar o prejuízo. O STJ entende que, como a emancipação foi uma escolha voluntária dos pais, eles não podem simplesmente lavar as mãos agora e usar isso como desculpa para fugir da indenização. Eles ainda podem ser chamados para pagar a conta. Chegamos na nossa reta final, seção 6. Bora subir energia para um bate-bola rápido de fixação para garantir que ninguém mais esquece isso. Primeira pergunta, que é a maior pegadinha de provas e debates por aí. Se um jovem de 16 anos é emancipado, isso altera de alguma forma a maioridade penal dele? Pensa um pouquinho. A resposta é um gigantesco não, com letras garrafais. A emancipação traz só efeitos civis. A proteção biológica e penal continua rigorosamente a mesma sob a guarda do ECA. Vamos para a segunda situação, puxando aquele nosso exemplo moderno. O influenciador de 16 anos, que abriu o CNPJ, tira uma grana alta e se sustenta sem depender de ninguém. Ele preenche o requisito para emancipação? Com toda certeza, sim. É a regra da economia própria batendo na porta de forma automática. Nós passamos por toda a teoria, vimos os limites penais e até as consequências para os pais. A emancipação dá o controle financeiro, mas não perdoa crimes como adulto. Agora fica a provocação final. Num mundo onde adolescentes de 16 anos estão construindo verdadeiros impérios digitais milionários, será que essa linha que separa a responsabilidade civil da penal ainda faz sentido a longo prazo? Ou o direito vai precisar evoluir mais uma vez? Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.